cima. Agora, quantos estavam? Tem alguém aqui? Eu sei que Fred Softman e os outros que estão aqui estavam lá em cima. Não, Fred estava comigo em outro lugar. Tem alguém aqui agora que estava lá em cima? O irmão Bankswood e eles já estão aqui? Tem alguém aqui, além de Billy Paul, que estava lá em cima? Esses rapazes tinham acabado de partir, sim. E o irmão Wood, o irmão Taylor, ou... Eu me esqueci do nome do outro irmão. 4 ou 5 deles estavam ali de pé. Esses irmãos aqui, o irmão Martin, tinham acabado de partir. Partiu no dia anterior por causa da tempestade que se aproximava. Todos vocês se lembram da tempestade, o anúncio. Eles disseram que se aproximava. Agora, o que diz? Vocês se encontraram com ela? Vocês se encontraram com ela. Então, e agora notem, de pé ali, eu pensei, bem, acho que vou descer a colina. E eu fiz um voto a Deus, poucos anos atrás, saindo com os homens de negócio do Evangelho Completo, que eu não mandaria caça para outra pessoa, a não ser que fosse uma emergência. Eu simplesmente não faria isso. E sim, era o irmão Jack Palmer, ele está aqui. O irmão Jack, ele era da Geórgia, ele geralmente vem aqui. Ele estava de pé ali e na noite anterior ele disse, irmão Branham, me pegue um veado. E ora, eu simplesmente estremeci porque eu sabia que tinha feito um voto de que não faria isso 4 ou 5 anos atrás, porque só aquele ano matei 19 cabeças de servo canadense. Apenas para os homens de negócios que ficavam sentados conversando sobre seus negócios, eu tinha que sair e matar a caça para eles. E isso simplesmente não parecia, era como se me colocasse numa classe de assassinos, mas eu não quis pegá-lo. Eu os levarei até onde ela esteja, mas não atirarei nela. De modo que prometi a Deus que eu não faria isso. Assim que eu tinha chegado, deixado o lugar, voltando, comecei a descer a colina e uma voz falou comigo e disse, por que não andar comigo? E eu disse, Senhor Deus, se és tu, eu sei que somente a mão de Deus poderia dissipar aquelas nuvens e fazer o que tu tens feito aqui. E o sol quente brilhando, secando a minha camisa, e vapor subindo dela. E eu disse, uma grande catedral, Floresta Virgem, você sabe. E eu disse, creio que caminharei nessa direção então, Senhor, se tu não tens uma direção determinada. Eu queria subir lá e ficar de pé por apenas alguns minutos como um pequeno memorial para minha esposa de nossa primeira e única lua de mel, você sabe, a que tivemos chance de ir. E eu a levei numa viagem de caça. E aqui estou eu, aqui este ano novamente, caçando com esses irmãos, e ela lá em Tucson, tentando dar continuidade às coisas. Eu comecei a descer por ali e comecei a pensar, agora isso vai parecer muito engraçado. E vou me apressar, porque sei que o culto de vocês começa dentro de aproximadamente 10 minutos. E então eu estava descendo por ali e estava pensando, por que será que ela nunca me disse uma palavra quanto a eu ir a qualquer lugar? E esta manhã eu quero lhes dizer o que aconteceu em alguns minutos. Todo homem devia pensar assim. Eu acho que não tem uma mulher no mundo igual à minha esposa. Ela é simplesmente uma pessoa maravilhosa, piedosa, fica em casa. Ela sempre aprontou minhas roupas. Eu saía de viagem, tudo. Chegava, digamos, brincava com ela um pouco e dizia, eu sou seu marido, você é minha esposa. E desse jeito, e beijava as crianças e me ajoelhava e fazia oração. E colocava minhas roupas para evitar que tivesse de ficar louco quase, por causa das multidões e coisas. Partia e ia pescar ou caçar para longe dela. Ela tem tido que suportar tudo isso sozinha, ela própria. E então comecei a pensar, bem, talvez quando eu esteja em casa, a única coisa que sempre esteja, a única coisa que conheço é Deus e sua palavra. E eu estou constantemente falando sobre isto, e eu estava indo por ali e um pensamento foi apresentado a mim. Disse, bem, talvez ela só deixe você ir porque isto mantém as pessoas longe e assim por diante. E ela pode ter um pouco mais de paz quando você está longe. E eu comecei a acompanhar esse pensamento. E eu fiz, desse jeito. E quando o fiz, eu vi os pelos no meu rosto de aproximadamente uma semana e eles estavam mais da metade brancos. Eu pensei, Bill, você está simplesmente, você sabe para onde está indo. Ora, você está indo direto para a saída. Veja, você está ficando velho. E você já cruzou essa marca dos 50. Então eu estava simplesmente pensando assim, indo com meu rifle pendurado em meu ombro, andando desse jeito. E de repente, alguma coisa aconteceu. Parecia que, em todo o princípio, eu era rapaz outra vez. Eu não sei o que mentalmente aconteceu ou o que foi. Eu olhei, estando de pé em frente dela, e ali em frente de mim, e ali estava ela, exatamente da maneira como era quando eu me casei com ela. Eu coloquei minha arma no chão, eu esfreguei meus olhos, eu olhei para ela e ela estendeu os braços deste jeito, olhou para mim,
Eu inclinei minha cabeça, porque eu estava subindo ali para ter um memorial pelo nosso aniversário de casamento. De pé ao lado daquelas árvores, uma porção de árvores pequenas lá em cima, chopos tremedores, tal como havia na mata do norte quando nós subimos o Adirondack. E eu sempre subo lá, todo dia 23 de outubro, quando eu estou por lá. E ali estava ela. Eu coloquei meu rifle no chão, olhei ali, e eu parei um minuto e inclinei minha cabeça. Eu olhei para trás e ela ainda estava de pé ali com seus braços estendidos. E eu pensei, com certeza não fiquei louco. Eu olhei outra vez e eu pensei, por que seria isto? Aqui estava eu, um jovem. Olhei para minhas mãos e eu disse, Senhor, minha responsabilidade no mundo de trazer a tua mensagem, certamente isto é alguma coisa que aconteceu comigo. E eu olhei outra vez e então simplesmente sumiu. E eu peguei meu rifle, coloquei-o sobre meu ombro. E eu disse, talvez isto sejas tu, deixando-me saber a razão. Isso realmente parte o coração dela quando eu chego e saio para caçar e coisas desse tipo. Mas quando comecei a andar, eu tirei o meu chapéu outra vez. Eu disse, Deus, eu sei que tu estás aqui. Não há dúvida em minha mente de que tu estás aqui. E eu creio em ti, em cada palavra. Tu fazes o sol brilhar sobre as minhas costas. És tu que fazes essas coisas, tu és o Criador. Eu tenho sido tão lento, parece que tenho receio de tomar a frente. Eu receio fazer alguma coisa errada. Eu disse, há uma coisa que vou te pedir para fazer. Levanta o fardo do meu coração. Não há necessidade de eu tentar confessar mais, porque por 5 anos eu tenho constantemente clamado a ti. O que foi que eu fiz? Dize-me o que é. E eu estava subindo a pequena colina então, bem próximo de onde eu ia ficar de pé por alguns minutos, apenas para agradecer ao Senhor pela minha esposa e pela bem-sucedida vida de casados que Deus nos deu, e o amor que temos tido um pelo outro ao longo destes anos e nossos filhos. Eu faço isso todos os dias 23 de outubro. E havia um pequeno chopo tremedor, cerca de 10 polegadas de espessura, que tinha crescido mais ou menos desse jeito e virado como um L e subido. E exatamente quando eu estava me aproximando do topo da colina, fiquei realmente fraco e apenas encostei-me naquela árvore desse jeito e eu pude ouvir alguma coisa batendo de leve nas folhas. Só um minuto. Agora as folhas já tinham secado quando cheguei lá, a aproximadamente 300 ou 400 jardas. Eu olhei e tinha água saindo dos meus próprios olhos, pingando pela barba branca no chão. Eu disse, oh Deus, que fracasso sou eu. E de pé ali naquela condição, eu disse, eu confio que tu serás misericordioso com ela. Eu disse, eu não sou digno de pedir misericórdia. Eu disse, eu sei que estou ficando grisalho e que um dia eu terei que partir, Senhor. E eu acho que as pessoas pensam que é loucura, mas eu encontro Deus nesses lugares. É aí onde isso é real para mim. Simplesmente tão real quanto é aqui. E francamente, ainda um pouco mais, porque vejam, todos vocês, uma parte. Lá parece que eu estou com ele, sozinho, não falando com ninguém a não ser com ele. E enquanto eu estava de pé ali, eu ouvi o arbusto quebrar e levantei um pouco minha cabeça. De camisa vermelha, vejam só, e faixa vermelha em volta do meu chapéu, um lenço vermelho enrolado em volta de um daqueles chapéus do oeste, e eu olhei, e aqui estavam 2, 3 veados pertinhos de mim. Chegaram ali, eu assim de vermelho, todo aquele tiroteio lá, 100 homens, creio que atiraram neles umas 40 vezes. Ora, claro, eles teriam se espalhado na mesma hora, mas não, eles simplesmente ficaram olhando para mim. E carne ótima, 2 veados novos já crescidos e uma veada grande. E alguma coisa me disse, aí está um veado para o irmão Evans, um para o irmão Welch e um para o pregador metodista. Aí está exatamente o que o Senhor Deus deu a você, agora. Eles não podem escapar. Não há como eles escaparem. Eu tinha o rifle pendurado em meu ombro bem aqui, e antes deles sequer poderem fazer a volta, eu teria matado todos os 3. Veja, desse jeito, antes deles sequer poderem se mexer. Eles estavam bem na minha mão. E eu pensei, ali estão eles, só os 3. Fácil de os rolar colina abaixo aqui, e então carregá-los. E eu pensei, isso seria muito fácil. Lá estão os 3. Então, de lá, nós poderíamos ir para casa, levar e ir embora das montanhas. E quando eu olhei para eles ali, eles estavam de pé olhando para mim, simplesmente tão quietos, a cerca de 15 jardas, 20. Bem, eu simplesmente fiquei imóvel.
E eu não sei se vocês, companheiros, caçam veado ou não, mas eles são estranhos. Quando eles não, ou não têm certeza, eles batem os pés desse jeito, fazem... E então eles me observavam. Eu pensei, bem, aí está. A única coisa seria só trazer meu rifle rapidamente em posição e seria o fim deles. E então me lembrei que prometi a Deus não fazer isso, e me lembrei disso. Pensei, não, eu não posso fazer isso não é certo. Eu prometi a Deus que não faria isso. E quando você fizer uma promessa, você permaneça com ela. Deus espera que você permaneça. E ali pensei, bem, perfeitamente em minhas mãos, no entanto, prometi a ele não fazer isso. Eu disse, vá em frente, mãe, pegue os seus filhos e siga para a mata, aproveite. Eu gosto demais disso também. Você está em minhas mãos, mas não vou matá-la. E eles chegaram um pouco mais próximo. Oh, como incomum é um veado fazer isso. E eles ficavam me olhando, você sabe, e viravam a cabeça. Eu ali de pé, vestido de vermelho, com um rifle que se encontrava em minha mão. E chegaram bem perto até que quase eu podia alimentá-los na mão. E eles apenas cheiraram por ali por alguns momentos, deram a volta, afastaram-se um pouquinho. Eles pararam, voltaram novamente. Alguma coisa continuava dizendo. Eles estão bem em suas mãos. Eles estão bem em suas mãos. O Senhor os colocou em suas mãos. Eu disse, mas eu prometi que não faria isso. A partir daí eu pensei, sabe, uma vez, Davi foi conduzido diretamente ao lado onde Joabe estava deitado e onde o rei Saul estava deitado. E Joabe disse, o Senhor o entregou em suas mãos. Mas ele disse, Deus me livre de tocar em seu ungido. Veja, você deve observar quando faz uma promessa. E então eu disse, eu prometi a Deus que não faria isso, então eu não farei. Eu disse, mãe, leve suas crias e vá para a mata. Eu não vou perturbá-la. Você está em minhas mãos, você não conseguiria escapar se tivesse que escapar. Mas eu não vou feri-la. Siga para a mata. E eles voltaram de novo, bem ao meu redor. E eu fiquei ali e eu pensei, o que é isto? Uma coisa estranha. Eu sou uma pessoa da natureza, eu vejo Deus na natureza. O pôr do sol e o nascer do sol é uma morte, a vida, a sepultura, a morte, a ressurreição novamente, tudo. Como as árvores, como Jó falou, de se esconder no túmulo. Ele me guardaria em um lugar sagrado. E ver a seiva deixar as árvores e descer ao túmulo das raízes, e voltar e subir na primavera, a ressurreição. Tudo falando da vida e da ressurreição. E enquanto eu estava de pé ali observando-os, eles chegaram mais perto. Então viraram e caminharam para a mata. E eu apenas fiquei ali como que simplesmente atônito. E quando eles foram embora, aquela voz falou novamente, aquele sol brilhando das minhas costas, disse, você se lembrou da sua promessa, não se lembrou? Eu disse, sim, Senhor, eu me lembrei da minha promessa. Eu sei que esse és tu. Eu não posso te ver, Senhor, mas tu estás aqui em algum lugar. Eu disse, eu não te vejo, mas ouço a tua voz, eu sei que tu estás aqui. Disse, você manteve a sua promessa, você se lembrou da sua promessa. Eu me lembrarei da minha também. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Oh, que coisa! Eu não me senti o mesmo a partir de então. Eu desci da montanha, toda a tarde houve visão após visão sucedendo-se. Eu desci, parece que tudo tem sido diferente a partir de então. Um fardo se foi.